A origem da palavra carreira, não sei se vocês sabiam, mas ela vem do latim e significa via carraria, que é estrada para carros. E aí, traduzindo aqui para o contexto, carreira seria levar alguém da origem ao destino. E eu achei isso muito interessante, quis trazer isso para vocês, porque de fato a universidade ela é a origem. A universidade ela é uma primeira escolha muito importante, porque pensem que até o ensino médio não havia escolha, nós fizemos cursos regulares, né? Há dentro de um curso técnico uma primeira escolha, mas muitas vezes ela não é uma escolha tão fundamentada, é uma escolha que você acaba vendo ali naquele colégio médio técnico as opções e na hora ali escolhe uma ou outra, mas a universidade ela já vem em uma concepção de justamente definir qual é o caminho da sua vida profissional. Tá? E por isso a gente vai entender que a universidade é a origem e o destino nós vamos definir hoje. Né? Com a complexidade de variáveis que existem, com a complexidade de opções que existem, e lembrando que cada escolha implica em várias renúncias, não é em uma renúncia, em várias. Quando eu decido cursar fisioterapia e me especializar em fisioterapia pulmonar, eu inevitavelmente abdico de todas as outras, da fisioterapia intensiva, da fisioterapia cardíaca, de todas as outras. Né? E assim acontece com a profissão de todos vocês. Então, o mais importante é refletir. Tá? O plano ele requer muita reflexão, tempo, calma e dedicação. Tá? Não se preocupem, revisitem esse trabalho por mais vezes, assistam de novo. Eu perdi um pedaço enquanto você falava, não consegui anotar, não tem problema. Volta depois, assiste com calma, anota, pensa, discute com o marido, discute com a esposa, conversa, porque de fato é uma escolha que vocês fazem, é o caminho que vocês decidem traçar. Tá? Primeira coisa, então, já pensando em iniciar de fato o plano, anotem ou pensem que vocês precisam de 3 prazos. Tá? Por que 3 prazos? Um que os coloque em movimento agora, um que exige de vocês uma atenção inicial, que exige de vocês uma movimentação agora, urgente, que é o de curto prazo. São as medidas que você tomará para que daqui a um ano você esteja um passo mais próximo desse objetivo. Tá? E aí, dentro disso, vocês vão pensar, dentro deste um ano, o que eu posso, o que eu devo fazer? É a escolha de um curso? É um estágio? É uma iniciação científica? São projetos em uma determinada área? É um desenvolvimento de uma competência que o meu mercado demanda e que eu percebo que eu careço? Tá? Então, tenham em vista que a curto prazo a gente já precisa começar a se movimentar. Se nós não começamos hoje, o outro começa. Então, a gente tem que começar agora. A segunda situação é de médio prazo. Né? E aí aqui a gente já está pensando no meio do caminho. Galgando esses passos do curto prazo e mantendo eles de forma disciplinada, como a gente falou lá do Bukowski, né? Reassistam quem não viu, né? Quando nós falamos da live sobre recrutamento, a gente entrou nesse cenário. Tendo disciplina nesse curto prazo, vocês estarão mais próximos do objetivo. Traçaremos metas para o médio prazo, onde vocês desejam estar em 3 anos. E depois em longo prazo, de 3 a 5 anos. Tá? E aí, a cada um desses prazos, nós teremos necessidades e objetivos específicos. Tá? Em todos esses prazos, a gente precisa levar em consideração, obviamente, os 3 principais aspectos da nossa vida.
Tá? Então, façam as suas escolhas pensando nisso. Primeiro, do ponto de vista pessoal, tá? Quais são hoje os seus valores, né? O que faz sentido para você, o que você tem como propósito. Do ponto de vista profissional, aonde você almeja estar, seja em um cargo, seja dentro de uma profissão, seja executando uma determinada atividade. E do ponto de vista financeiro. E aí o ponto de vista financeiro não é só a questão do objetivo. Acho que todos gostariam de ganhar mais do que ganham. Mas é entender também que este caminho para ganhar mais do que se ganha, ele, dentro de uma equivalência, ele vai, de alguma maneira, ser uma escolha que coloca alguma renúncia. Eu preciso me dedicar mais a alguma atividade, isso vai me dar menos tempo com família, eu preciso me dedicar mais a um projeto, isso vai me colocar num caminho profissional que não é aquele no qual eu estou hoje, então a gente precisa ponderar tudo isso. Tá? Pensando do ponto de vista pessoal, quais são os seus propósitos? Tá? Começa a enxergar dentro da graduação, ou dentro da profissão que vocês exercem, ou dentro da profissão que vocês querem exercer, o que há por detrás do trabalho, o que de fato ele entrega. Você pode, e quando você é questionado a respeito de explicar aquilo que você faz, geralmente você dirá o operacional, né? Você descreverá a sua atividade. Então, o que você faz? Eu aqui, por exemplo, tenho uma empresa que trabalha com treinamento, recrutamento e seleção, a Sofia RH. Eu recruto pessoas, a empresa precisa de uma vaga que é difícil, que ela não consegue fechar sozinha, e aí ela nos contrata, a gente encontra um profissional e faz as entrevistas, faz os testes psicológicos, faz as checagens de referência e entrega um profissional pronto para ela. Vai além. Meu propósito é resolver os problemas, trazer solução para o meu cliente, solução diferenciada, entregando uma pessoa que tenha um nível de qualificação adequado, que aumente a produtividade, que melhore os resultados dela, e de um outro lado, é proporcionar a um ser humano uma oportunidade de vida, uma oportunidade de colocar um plano desses em prática, de criar uma carreira, uma oportunidade de custear a sua família, de sustentar a sua família, uma oportunidade de desenvolvimento, muitas vezes uma oportunidade de tirar alguém de uma depressão por conta de um desemprego. Então percebe que o propósito ele vai além e muitas vezes a gente está ali atrelado ao que a gente faz. Então se eu disser o que eu faço no recrutamento, eu entrevisto, eu aplico teste psicológico, eu checo referência profissional, né? Entrego para a empresa, faço a integração e capacito e treino. Ok. Mas percebe que o propósito ele vai muito além disso? Se eu penso só na atividade, primeiro que em dado momento ela deixa de fazer sentido, porque ela mecaniza. Segundo que ao deixar de levar em consideração o propósito, eu deixo de entregar um diferencial. E algo muito importante para a nossa carreira é o diferencial. O que você faz de especial? Qual é o seu legado? O que faz com que as pessoas te tenham como alguém memorável? É isso que vai te fazer crescer, é isso que vai te fazer almejar outros espaços, né? É isso que mantém portas abertas. Sabendo quais são seus propósitos, pensa nos seus desejos, tá? Pesquisa sobre os seus desejos. Então, eu estou cursando medicina, meu sonho é ser neurocirurgião. Ok. É um propósito? Faz sentido? Como é a rotina do neurocirurgião dentro desta balança pessoal, profissional, financeiro? Te atende? Né? É de fato um desejo? Ok. É o que te move? Por que você acorda de manhã? Pensa que
nós não fomos feitos para acordar triste de manhã. A gente não foi feito para acordar com aquele friozinho, com aquele embrulho no estômago, porque tem que sair para trabalhar. Isso não é vida. Isso não é o que a gente tem que sentir. Isso muitas vezes é o que a gente precisa sentir por um tempo. Sabemos que a vida demanda, né? O boleto não vai parar de chegar, o filho não vai parar de adoecer, as coisas vão acontecer. Mas o plano de carreira, ele visa tirar você dessa situação para te propiciar uma liberdade de escolha, para te dar poder de escolha. A liberdade vem daí, é você conseguir de fato traçar um caminho e chegando lá começar a optar. Né? Então, pensa, o que te faz sair da cama de manhã? Quais são as atividades? Quais são os dias? Né? O que acontece naquele dia que você acorda mais feliz? Né? Partindo desse pressuposto, vamos pensar aqui também no segundo aspecto, que é o profissional. E aqui tem uma outra questão, né? Percebam que eu coloquei a imagem aí da vida profissional versus vida pessoal, né? De um lado o rapaz de terno atendendo o telefone, de outro ele vestido de roupa esportiva com a bicicleta. Porque a gente inevitavelmente divide o tempo, tá? E aí quando eu falo em saber equilibrar, em tomar decisões, vem justamente daí. Quanto tempo você precisa dedicar para atingir seu objetivo? O Obama quis ser presidente, ele dedicou a vida toda dele a isso. Ele fez ciências políticas, depois ele fez direito, já foram aí 9 anos, depois ele foi trabalhar como organizador social, como advogado, como professor, passou alguns anos no Senado, para então conseguir. Neste meio tempo, além da universidade, ele fez cursos, ele precisou se especializar naquilo. Quais cursos ele precisou fazer? E no caso de vocês, quais cursos vocês precisam fazer? Pensa que vocês estão tentando se diferenciar, né, de todo um grupo. Vocês estão dispostos a isso? Isso faz sentido? Este caminho que vocês traçam, vocês já pensaram que ele demanda todo esse trajeto? Isso é muito importante. Porque é como uma corrida, né? A gente corre objetivando algo e aí quando a gente já passa pela fita, que a gente sente aquela alegria, aquele prazer de ter o objetivo alcançado. Tá? Mas, de novo, para que ele seja alcançado, a gente faz concessões. Tá? E o terceiro ponto que a gente tem que ponderar é o financeiro. O quão importante é para você o ponto de vista financeiro em relação aos demais. Tá? E aí muitos vão dizer, é óbvio que é muito importante, mas é o que te move? Não tem problema nenhum se for. Né? Só vai definir sua escolha para um caminho. Mas é a família que te move? Você pensa aqui que a escolha ela vai inevitavelmente te gerar uma concessão. Você vai escolher de fato buscar, querer mais, você vai precisar deixar algumas outras coisas, passar um pouco menos tempo com a família, estudar um pouco mais, se diferenciar mais, né? Então, começa a fazer essa relação de valor. Se for muito importante, você também precisa repensar dentro do seu mercado quais são os caminhos. Tá? Qual é a área dentro da minha escolha que remunera melhor? Ou qual é o cargo que eu almejo? E qual é o caminho mais rápido? Ou qual é o caminho mais garantido para chegar até ele? Como está o mercado na minha profissão? A gente escolhe a graduação muito pela paixão, e isso é ótimo, porque a paixão ela move, né? Você gosta daquilo que você estuda, gosta daquilo que você faz. A tendência é que você se empenhe mais e você se diferencie, né? Meio caminho andado. Mas entender o mercado é extremamente importante. É o mercado que vai te dizer como entrar e como permanecer e como crescer. Então, é um ponto muito importante. E aí, para aqueles que buscam uma transição, que já tem uma graduação e que buscam outra, quais os riscos financeiros que você aceita, que você tolera nessa trajetória?
nessa mudança de rota. Porque muitas vezes você atua em uma determinada área por muitos anos, você já tem uma média salarial, uma remuneração que não condiz com a remuneração de alguém iniciando numa área diferente. Você consegue se preparar? Você está preparado para essa cisão? Isso é algo que faça sentido para você? Se prepara para isso também. Começa a adequar suas contas já para esse cenário. São questões que muitas vezes a gente não leva em consideração. Então pensem que essa balança tem 3 pesos que precisam de alguma maneira serem equilibrados: vida pessoal, vida profissional e vida financeira. Lembrando disso, eu costumo dizer que a gente tem capacidade para conseguir qualquer coisa na nossa vida. Tudo que vocês quiserem, vocês conseguem. Desde que a gente saiba que o quanto mais eu quero, mais esforço, mais concessão eu terei que fazer para atingir meu objetivo. E essa é uma escolha que tem que ser consciente, é uma escolha que tem que ser disciplinada. Se você quer muito, você vai se esforçar muito mais que os outros e você vai abrir mais concessões do que o outro. E aí é uma reflexão de cada um. Não há certo, não há errado. Não há uma maneira única de viver a vida. A gente escolhe e dentro das nossas escolhas a gente tem a expectativa de que façamos por onde. A escolha por si só também não representa nada. É um caminho que você decidiu seguir. Se você não segue o caminho, também não adiantou nada abrir a porta e entrar no caminho. Então, tenham isso em mente.